A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, com toda a tua família. Tá tudo bem com você? Graças a Deus, estamos começando mais um subsídio para a nossa Escola Bíblica Dominical, lições de adulto da CPAD, segundo trimestre de 2023, certo? Estamos trabalhando o tema do trimestre Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Eu espero, de alguma forma, estar te ajudando, você aluno e você professor da Escola Bíblica Dominical, com estes subsídios que a gente sempre está apresentando a cada semana. E para hoje a lição de número 6, para 7 de maio de 2023, com o tema Pais zelosos e filhos rebeldes. Pais zelosos e filhos rebeldes. E nós vamos para o nosso texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Muito bem, a leitura bíblica em classe está em Juízes 13, versículos 1 ao 7, e depois o 24, aí pula para capítulo 14, versículos 1 ao 3, que diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. 14, versículos 1 a 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Bom, na introdução da nossa lição, diz: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século XI a.C. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. A palavra-chave desta lição é instrução. Não esqueça de trabalhar a palavra instrução na sua classe, viu, professor? Então nós vamos estudar a criação de Sansão a fim de extrair importantes lições sobre a educação de filhos. E devemos lembrar que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, não é hereditária. Não passa de pai para filho, infelizmente. Certo? Mas muito bem. A nossa lição, então, falando um pouquinho sobre Sansão. Os pais de Sansão estavam numa situação espiritualmente deplorável, a nação, né? Como já vimos um pouquinho sobre isso. E a mulher estéril, esposa de Manoá, da tribo de Dan, que significa sangue. A mulher agraciada
pela visita de um ser celestial e que lhe dá a notícia que ela teria um filho e que ele teria que ser consagrado ao Senhor, seria um nazireu de Deus. A mulher surge nesse cenário, o homem se chamava Manoá, o filho passou a chamar Sansão, e qual o nome da mulher? Não se fala muito disso porque a história não é dela, a história é sobre Sansão, mas tudo bem. Sua história é semelhante à de Sara e Rebeca e Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Aí recebeu as instruções de como ela devia se portar em todo o período de gestação e o menino, depois que nascesse, como seria a sua criação, sua alimentação e tudo mais, certo? E os pais iriam orientá-lo e orientaram com certeza naqueles requisitos todos que foi passado. Talvez ele perguntasse: pai, por que o amiguinho, o vizinho ali, o meu primo faz isso e isso eu não posso? Meu filho, porque você é diferenciado. Certamente os pais passaram toda a instrução para Sansão de como deveria ser o seu estilo de vida, certo? Então ele nasceu, cresceu, foi tendo toda a sua formação, como todo menino judeu, ensinado na lei de Deus. A gente imagina que sim, se bem que no período dos juízos o negócio estava meio complicado, mas ele nasceu por causa de um milagre e toda a sua vida foi realmente uma vida de milagres. Porém, Sansão chegou na idade que os hormônios afloram e todo ser humano normal, quando chega um determinado momento da vida, sente a necessidade de ter alguém. E ele certamente chegou nesse período e se interessou agora por uma mulher, mas a mulher não era do seu povo. Não era do seu povo. Era dos inimigos, exatamente. E ele quis casar-se com essa mulher. E você pode depois ler aí no livro de Juízes a história de Sansão direitinho. Dalila não foi sua primeira mulher, já foi alguém que apareceu na sua vida depois, certo? Mas Sansão, ele logo mostrou que ele tinha um problema no seu caráter, com seu comportamento. Um dia ele desonrou o seu voto de nazireu. E tem mais uma coisa, ele desonrou seu pai e sua mãe, quando ele ia exatamente para Tímina, atrás daquela mulher, e matou um leão. Dias depois, quando ele voltava por aquele caminho, saiu do caminho e foi ver o cadáver do leão. Estava lá o leão, já em decomposição há muito tempo, e algumas abelhas vieram por lá e fizeram lá uma morada e produziram mel. Ele pegou do mel, saiu comendo pelo caminho e levou favos para seu pai e para sua mãe, que também comeram, e ele não disse qual era a origem. Quando ele dá para o seu pai, para sua mãe comer aquele mel impuro, ele estava quebrando uma ordenança de Deus que está em Levítico 11, versículo 27 a 28. Diz: qualquer animal que andar sobre as suas 4 patas, que morrer, não toque no seu cadáver. Se tocar, você será impuro até a noite. Imagine, tocar não podia. Imagine comer um mel tirado de uma carniça do animal desse. Ele pecou quando fez isso, pecou muito mais quando deu para o seu pai e para sua mãe e não disse a origem daquele mel, tá? Como está em Juízes 14, 5 a 9, contando esse fato dele pegar esse mel de uma carniça de um leão. Então, o Sansão tinha alguns comportamentos que creio que seus pais talvez até tentaram, mas não conseguiram ajeitar aquele rapazinho. Bom, e aí nós temos vários exemplos na Bíblia, e a Sansão começou essa rebeldia. O pai disse: meu filho, aqui tem mulheres, por que não casa com alguém do nosso povo e tudo? Não, mas a minha vontade é essa. Deu no que deu, não deu certo. Quando sentiu vontade de novo de ter outra mulher, aí entrou Dalila na sua vida, novamente uma mulher dos inimigos do povo de Deus, e foi complicado. Bom, quando nós analisamos as notícias e pesquisas sobre mortes violentas, assassinato, afogamento, facada, tiro, de tudo que é jeito, essas mortes mais violentas, a maioria são jovens, abaixo dos 30 anos de idade. A maioria são jovens. E quando se vai olhar o histórico deles,
a maioria deles também morreram em estado de rebeldia, em desobediência a pai, mãe, entendeu? Avós, certo? Autoridades, morreram em estado de rebeldia. Anote aí e passe a prestar atenção daqui para frente. Quando alguém morrer baleado, esfaqueado, espancado e tudo, se não foi por questão de assalto, mas a maioria, eu creio, não sei muito bem o percentual, mas creio que acima de 80% dos casos que morrem assim são jovens. E a maioria desses jovens em teimosia e rebeldia contra seus pais. Muitos deles são verdadeiros mandriões. Você sabe o que é um mandrião? É aquele jovem preguiçoso, improdutivo, que não quer estudar, que não quer trabalhar, é indolente, respondão, porém quer tudo do bom e do melhor na casa dos pais. Certo? E o que um filho, um mandrião desse, um desobediente desse, merecia pela lei? Deuteronômio 21, 18 a 21, diz assim a palavra de Deus. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castiguem não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e levarão aos líderes da cidade à sua porta. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Olha só qual era a sentença para um filho rebelde, desobediente e preguiçoso. Certo? Aí hoje precisa ser dessa forma? Hoje não precisa ser dessa forma. Porém, os pais não precisam tolerar rebeldia de filhos simplesmente porque são rebeldes sem causa. Não pode, tá? Agora, também nós precisamos entender que muitas vezes a rebeldia do rapazinho, da mocinha, muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes é porque eles vivem num ambiente que não tem dos pais um tratamento amoroso. Os pais às vezes são exigentes demais, exigem demais, tá? As críticas são as mais pesadas que um pré-adolescente, um adolescente não está preparado para absorver, tá? Críticas pesadas por parte dos pais. E aí, com essas atitudes, nunca tem uma palavra de amor, meu filho, eu te amo, um abraço, um parabéns, que tirou uma nota boa. Não fez mais do que sua obrigação. E tá, eu pago e compro um livro para você, e pago estudo, e internet é para isso mesmo. Tá, é para isso mesmo, mas que custa dizer um parabéns? Que custa dizer, valeu meu filho, continue assim, papai está orgulhoso de você, certo? Então tem pais que parece que por mais que o filho se esforce e faça algo bom, é como se não tivesse feito nada. Então isso não está bom também por parte dos pais. Isso faz despertar, de certa forma, rebeldia lá no coraçãozinho do rapazinho, da mocinha. Quando nós lemos Provérbios 22:6, nas nossas Bíblias em português está educa o menino no caminho que deve andar, ou ensina o menino no caminho que deve andar. Mas quando você vai para a palavra em hebraico, a palavra significa treinar. Treinar, mais do que ensinar, treinar. Treinar ensino é uma coisa, treinamento também é ensino, mas é diferenciado. Por exemplo, o técnico chega, bota o goleiro ali e diz, você agora, o outro jogador, vai chutar a bola na marca do pênalti. Uma vez, duas vezes, três, fica aí. Durante 1 hora, 2 horas treinando pênalti. Isso é treino. Até a mente, o corpo absorver as várias formas de chutar aquela bola em todos os ângulos daquela trave. Ao mesmo tempo, o goleiro está sendo treinado também para defender bolas que vier de tudo que é velocidade para tudo que é direção. Isso é um treinamento, vai condicionando o corpo, o cérebro, a mente, os movimentos, o raciocínio. Treinar. Então, treinar o menino no caminho não é simplesmente dizer faça assim, faça assim, faça assim. Treinar é fazer como o treinador faz com o atleta, certo? É como o treinador faz com o soldado lá no exército, na marinha, na aeronáutica. Eles são treinados para fazer alguma coisa. É como se faz no curso de medicina ao treinar, na cirurgia, na sutura e tudo. É treinamento.
Então, não é simplesmente ensinar o menino, mas treinar o menino. E no momento que você está treinando, é porque você sabe também como se faz aquilo, certo? Bom, e se ele não é treinado, se ele não aprende como quando criança, a ter respeito, a ter amor a Deus, amor ao próximo e aos mais velhos, fica muito difícil para essa criança depois, só Deus na causa. Porque senão ele terá um futuro muito, muito, muito complicado, certo? Muito bem, não foi a falha dos pais de Sansão. Os pais ensinaram, porém a pessoa também tem vontade própria. A pessoa tem vontade própria. Se você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, se você tem sido um bom pai, uma boa mãe, temente a Deus, está vivendo em obediência à palavra do Senhor, vivendo dignamente, dando bom exemplo, sendo honesto, decente, respeitoso, tá? Você precisa saber que seu filho, que a sua filha, tem livre-arbítrio, tem vontade própria, certo? A gente faz a parte da gente enquanto pais e mães. Façamos a nossa parte. Então faça a sua parte, não deixe de orar por eles, não deixe de ensinar sempre que puder, com amor e com carinho. Porém, infelizmente, eles poderão viver totalmente diferente daquilo que foram ensinados, certo? Porque tem vontade própria. E aí, se você fez a sua parte ensinando como a palavra de Deus ordena, você não precisa ficar se martirizando, se torturando, caso o seu filho descambe para o caminho da desobediência, certo? Ó, Caim e Abel eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vivendo no mesmo ambiente. Será que Caim não foi ensinado como Abel, como fazer a vontade de Deus? Foi. Por que Abel fez e ele não fez? Vontade própria. Livre-arbítrio. Ele decidiu, certo? Então, voltando aqui para o caso de Sansão, o Sansão ele começou a brincar com o pecado, tá? Quando ele feriu 1000 pessoas, ele tocou numa queixada de jumento, uma queixada de um cadáver. Não podia, falei o caso do mel, aqui outro caso, tudo bem, venceu lá aqueles 1000 soldados, porém, usando como arma, será que não tinha outra coisa ali, não tinha uma pedra, não tinha um pedaço de pau, não tinha nada? Tudo bem, pegou a queixada de um jumento, novamente cadáver, então Sansão foi indo de pouquinho, brincando com o que não era permitido fazer. Tá? Muitas pessoas ficam brincando com o pecado. E não, eu aguento, eu vou ficar perto da tentação, eu vou ficar perto do pecado e tudo porque eu sou crente, eu estou firme, eu não caio não. Não é assim que deve ser a atitude. A gente deve ficar o mais longe possível do pecado, por mais que a gente tenha firmeza espiritual e mais perto de Deus. Eu não queira ser o super crente, o crentão que eu aguento ficar aqui perto, eu vou ficar e tal, porque eu não caio não, porque eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus e tal. Não, Senhor, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, corra. E Sansão não fez isso. A tendência dele era só ir para o lado dos filisteus e fazendo coisa errada, certo? Então, as circunstâncias em sua volta já favoreciam e ele ainda facilitou. Então, uma coisa que devemos aprender, não nos coloquemos voluntariamente em lugares ou situações que facilite a gente cair em tentação e em desobediência aos ensinos da palavra de Deus, certo? Muito bem, como diz aqui no nosso terceiro tópico, né, a fraqueza do caráter de Sansão, e também no terceiro subtópico, geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Então, ensinemos a criança, o menino, respeitar as coisas de Deus, a casa de Deus, os louvores a Deus. Não se brinca com aquilo que é sagrado, não se brinca com os louvores a Deus, não se brinca com línguas estranhas, não se brinca com os dons espirituais. Mas às vezes filho de crente brinca com isso e os pais fazem achar graça, achar bonitinho. Quem começa a brincar com coisa séria, com as coisas espirituais, logo estará brincando com o pecado. E ao brincar com o pecado, pode abraçar esse pecado. É como conta-se uma história que num certo circo, quando ainda era permitido ter animais no circo, hoje não pode mais, estava lá o leão na sua jaula e estava ali um macaquinho por ali, também um macaquinho do circo. O macaquinho passava entre as grades da jaula do leão, que estava dormindo,
e vinha e dava um tapa no focinho do leão. Quando o leão acordava que o macaco já estava lá longe, fora da jaula, e sorrindo e pulando. O leão dorme de novo. O macaquinho entra devagarinho, vai com a sua mãozinha, pá, no focinho do leão. O leão, e ele pulava fora da jaula, gritando, mostrando os dentes, sorrindo do leão. Terceira vez, o leão dormia de novo, pulava rapidamente fora. Mas teve uma vez que ele foi lá, quando ele foi levantando a sua mãozinha para bater no focinho do leão, o leão lhe engoliu por completo. Então as pessoas ficam brincando com o pecado igual o macaquinho do circo. Brincando com o pecado, não, depois eu me reconcilio, e vai se rebelando contra Deus com pequenas atitudes, vai se rebelando contra a doutrina, contra os ensinos da palavra do Senhor, contra o que os pais lhe ensinaram, e os conselhos que lhe deram, vai brincando com o pecado, brincando com o pecado, brincando com o pecado, de repente é engolido pelo leão do pecado. Então, infelizmente, alguns filhos de nosso meio, das nossas comunidades de fé, passam a fazer as mesmas escolhas com Sansão. Começa a brincar com o pecado e uma hora dessa perde a força, perde tudo, perde a visão e perde a vida. Certo? Então, querido filho que me assiste, querida filha que me assiste, se no teu coração tem uma fagulha de rebeldia aí contra teus pais, porque eles têm falha, claro que eles têm. Não tem ninguém perfeito. Nós procuramos a perfeição em Cristo Jesus. Perdoa teus pais, deixe de rebeldia, que isso não leva a lugar nenhum. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, como diz a palavra de Deus. Certo? E você, pai e mãe, como diz também a palavra de Deus aos Efésios, não irriteis aos vossos filhos, ensina eles no caminho do Senhor, porém, se eles saírem desse caminho, você fez a sua parte, continue orando, perseverando, buscando, cuidar deles com todo o carinho. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que você tenha uma ótima lição, sendo professor ou sendo aluno. E você que ainda não é matriculado na escola dominical, procure a igreja aí e congregue, vá aos domingos, ou tem igrejas que estão fazendo em outros horários, mas participe da escola bíblica dominical, procure que está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, curte aí, compartilha o canal, boas notícias, se inscreva, indica para os amigos, para os professores, e a cada semana vamos juntos estar compartilhando a palavra de Deus aqui nos subsídios da Escola Dominical. Até o próximo vídeo, um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.